Graça e a paz do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus alcance a cada um de nós que estamos aqui presentes e alcance também você que está aí na tua casa, nos acompanhando pela internet. Esta noite eu quero conversar um pouco com os irmãos sobre um tema muito importante para a fé cristã, que é justamente a firmeza, a convicção da nossa fé. Tá? Vou pedir que você abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler do verso 31 ao 39. Durante a pregação vou citar alguns outros textos. Vou pedir aos irmãos que não se atenham em procurar os textos, anotem, aí depois os irmãos estarão estudando, dando uma lida, não só no texto, mas em todo o contexto, tá ok? Então, durante a mensagem, prestem atenção na palavra, tá bom? Romanos 8, os versículos 31 ao 39. Amém? O apóstolo Paulo começa assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque podemos ter essa liberdade de cultuar o teu nome e estudarmos juntos a tua palavra e compreendermos o recado que o Senhor tem para nós. Abençoa-nos, Senhor, e que o Senhor cresça e que nós diminuamos na tua presença, ó Deus, e que o teu nome seja glorificado e seja exaltado hoje e sempre. Amém. O apóstolo Paulo ele não conhecia a igreja de Roma. Ele ainda não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Não foi ele que começou aquele trabalho em Roma. Mas ele sabia lá que existia uma igreja muito importante, uma igreja que estava crescendo e que precisava de orientações, precisava de um pouco mais de conhecimento, de exortação para o seu crescimento. E ele decide então escrever essa carta à igreja de Roma. A carta é dirigida aos romanos, é uma carta ampla, uma carta muito importante, e também ela é muito esclarecedora do ponto de vista doutrinário, do ponto de vista bíblico, teológico. Sabe, é uma carta assim que não deve ser desprezada pelos crentes, pelos cristãos. Ao contrário, os cristãos devem ter conhecimento, ter entendimento profundo dessa carta de Paulo aos Romanos, justamente por essa importância doutrinária que ela tem para a igreja cristã. Mas a nossa pergunta é: o que levou o apóstolo Paulo a escrever essa carta aos Romanos? Qual seria a intenção, ou qual seria uma das intenções do apóstolo Paulo de estar escrevendo essa carta à igreja de Roma? E através dessa carta, então, o apóstolo Paulo ele quer criar algumas convicções, ele quer criar segurança à fé, né, dos seus leitores, dos seus ouvintes, aquelas pessoas que tiverem acesso a essa carta. E essa segurança que ele tem, essa convicção que ele tem, é fruto da experiência que ele teve com Jesus.
É uma experiência pessoal dele com Jesus, gerou nele essa convicção, e ele quer compartilhar isso então com a igreja de Roma. E entre muitas outras possibilidades que aparecem, né, na leitura dessa carta, eu gostaria de destacar essa intenção, que eu acredito que seja muito válida para nós hoje. A intenção era produzir nos leitores certezas, convicções e a segurança necessárias à fé cristã. E como que o apóstolo Paulo, então, ele pretende fazer isso? O apóstolo Paulo, em toda a carta aos Romanos, existem vários argumentos, né, que podem construir essa convicção na nossa cabeça, no nosso entendimento. Tá? Em todo o capítulo 8, então, o apóstolo Paulo vem falando. Deixa eu abrir aqui de novo. Romanos 8. Então, todo o capítulo 8, o apóstolo Paulo, ele vem falando assim, desde o começo lá, né, do capítulo 1, ele fala sobre a condenação, que já não há nenhuma condenação para nós. Ele fala do pendor do Espírito Santo. Ele fala, no versículo 3, né, ele fala, por conta que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho. E depois ele continua falando sobre sermos filhos e herdeiros de Deus. E ele segue falando do sofrimento do presente e a glória do porvir. E mais adiante ele fala da intercessão do Espírito por nós. E ele coloca todas essas coisas. E quando ele inicia o verso 31, ele inicia perguntando: o que nós temos a dizer à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa é a colocação do apóstolo Paulo, no final já do capítulo. Então ele diz: se Deus é por nós. E como que ele tenta criar então essa convicção, essa segurança, partindo desse pressuposto de que Deus é por nós, de que Deus cuida de nós? Em primeiro lugar, então, nós vemos que Deus Pai é por nós. Deus Pai é por nós. Deus criou o mundo. E sim, foi suficiente Deus criar o mundo, mas Ele podia ter deixado nós aqui e ficado lá. Criei, vou deixar eles ali e vou descansar um pouco, né? Mas não, Deus quis ser Pai dessa criação. Deus quis se relacionar com proximidade de nós, tá? A carta aos Romanos, ainda no capítulo 1, no verso 7, ele diz assim, o apóstolo Paulo: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. De Deus nosso Pai. Então Deus, além de ter criado, ter feito toda a criação, Deus quis se relacionar com proximidade de nós. E Deus quis ser nosso Pai. Que Deus quis cuidar de nós. Deus quis nos amar com proximidade. Então todo esse cuidado, esse carinho, eu costumo dizer assim, sabe, que Deus cuida da gente com muito carinho. Não que a gente não tenha problemas, que a gente não se machuca de vez em quando, mas nós sabemos que é assim. Nós, se tivermos filhos, sabemos que é assim. Às vezes você está brincando com o teu filho, ele cai, machuca, rala lá o cotovelo. Mas você tem aquele cuidado de pai, você tem aquele amor, aquele carinho, aquela proteção, e é isso que Deus vem fazer conosco, sendo o nosso Pai. Então por isso nós temos que ter convicção de que Deus Pai é por nós. Em segundo lugar, sendo Deus um Pai cuidadoso, um Pai zeloso, e sabendo que nós não podemos ver a Deus materialmente, vamos dizer assim, nós não temos como ver a Deus como uma pessoa assim física. Deus deixa então evidências de si mesmo na criação. Olha que interessante o texto de Romanos, no capítulo 1, verso 20. Ele diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas.
Tais homens são por isso indesculpáveis. Nós não temos desculpa para dizer que Deus não existe, que Deus não cuida de nós. Basta olharmos à nossa volta. Ele diz aqui que são os atributos de Deus e o eterno poder de Deus são vistos e percebidos por meio das coisas que foram criadas. Se a gente assistir esses programas que passam aí na TV, tipo National Geographic, né, o Nosso Mundo, o Nosso Planeta, uns programas assim que passam, até o Planeta Bizarro, alguém já viu? Nós vemos a mão de Deus agindo em toda a criação. Não tem como dizer que não existe um Deus que cuida de nós, que cuida de tudo que está à nossa volta. Então, Deus é nosso Pai, Deus quer ser nosso Pai, quer se relacionar conosco, e Ele deixa então evidências disso na criação, para que nós possamos ver e perceber e sentir o cuidado de Deus por nós em tudo que está à nossa volta. E assim também como Deus criou o mundo e cuida deste mundo, como Pai, Ele vai criar um novo mundo. A Bíblia nos diz isso, um novo céu e uma nova terra. Para quê? Para que nós, filhos de Deus, sejamos levados para esse lugar. Um lugar livre da corrupção desse mundo. Olha só o que diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 19 a 21. Ele diz assim: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porquanto a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A criação há de ser liberta do cativeiro da corrupção. Esse mundo, nós vemos, está corrompido. Esse mundo está se destruindo. E Deus, nessa sua preocupação de Pai, Ele tem preparado um lugar novo para nós, para os seus filhos. Então, isso tudo, né, nos dá plena certeza, plena convicção de que Deus Pai é por nós. Deus Pai cuida de nós. E também nós vemos, nesse sentido de que Deus é por nós, nós vemos também que Deus Filho é por nós. Deus Filho é por nós. Jesus estava no princípio na criação. Na Epístola de João ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e tudo foi feito por Ele, e nada do que foi feito sem Ele seria feito. Certo? Então no princípio Jesus estava na criação. Mas mesmo assim, mesmo participando ativamente da criação, Jesus quis mais do que isso. Jesus quis fazer parte dessa criação. Jesus quis estar conosco, sentir o que nós sentimos. Veja lá o que diz em João 1,14. Ele diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus habitou entre nós. Jesus quis sentir o que nós sentimos. Jesus se alegrou. A palavra de Deus diz que Jesus chorou, que Jesus se alegrou. Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus se cansou, Jesus se decepcionou com pessoas. Então Ele fez questão de estar no meio de nós. Por isso nós não temos como dizer que Deus Filho não é por nós. Deus Filho é por nós. Deus Filho, Ele quis sentir o que nós sentimos justamente para ser igual a nós. E não só isso, né, além de participar da criação, de se fazer como um de nós, o Deus Filho, Ele ainda quis dar a sua vida por nós. Jesus participou da nossa criação e ainda quis dar a sua vida por nós. João 10, 17 e 18 diz assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Então Jesus entregou a sua vida por nós. Nós não temos nós temos que acreditar, confiar nisso, que Deus Filho é por nós. Porque Jesus, aqui nós vemos que Jesus saiu da eternidade e entrou no tempo para tirar a gente do tempo e levar para a eternidade. Foi isso que Jesus fez aqui.
Ele abriu mão da sua eternidade para mostrar para nós o caminho, para termos convicção de que Ele é por nós, de que Ele está conosco. E agora, além de dar a sua vida também pela sua criação, Jesus podia até dar por encerrada a missão. Ele podia ter, depois que Jesus morreu, ressuscitou, depois de um tempo ele subiu ao céu, ele podia ter chegado lá e falado: cansei, vou tirar umas férias, vou descansar um pouco. Mas a palavra de Deus nos diz o quê? Romanos 8,34, ele diz assim: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que interessante, Jesus não encerrou a sua missão quando ele subiu ao céu. Ele está lá intercedendo por nós, ele está lá cuidando das nossas causas, vamos dizer assim. Em 1 João 2,1 diz que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo. Então Jesus advoga as nossas causas. Sabe, advogados aqui na terra, eles perdem causas, ganham causas, mas Jesus não. Jesus, ele ganha todas as causas. Nós temos um advogado muito firme, muito justo, como a Bíblia diz, que cuida de nós, que cuida das nossas causas e nos representa diante de Deus. Então, por tudo isso, nós podemos entender, podemos ter convicção de que Deus, Filho, é por nós. E também, vendo toda a ação da Trindade na criação, no cuidado da criação, Deus, o Espírito Santo, é por nós. Então, o Espírito Santo é o sopro da vida na criação. Tá? Em Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. O Espírito de Deus cuidava daquilo que já existia. E quando Deus forma o homem, o Espírito também é o sopro da vida. Tá? Mas mais do que isso, o Espírito Santo, ele se torna depois o portador do amor de Deus. Tá? Romanos 5,5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi dado e derrama em nossos corações o amor de Deus, para que nós tenhamos plena convicção de que Deus nos ama e esse amor de Deus se reflete em nós. Amém? E além disso, além de ser o sopro de vida da criação, o Espírito Santo também é testemunha permanente em nós de que nós somos filhos de Deus. Muitas vezes nós temos dúvida: será que sou filho de Deus? Será que não sou filho de Deus? A palavra de Deus diz assim aqui em Romanos 8, versículos 15 e 16: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes com temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo derrama sobre nós o amor de Deus, e ele põe a certeza, a convicção no nosso coração de que nós somos filhos de Deus, para que não tenhamos dúvida da nossa filiação junto a Deus, da nossa adoção por Deus. Então Deus, Espírito Santo, é por nós, por tudo isso que nós vemos. E além disso tudo, também o Espírito Santo, em Romanos 8, 26, também o Espírito Santo semelhantemente nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Além de Jesus interceder por nós, Deus Filho interceder por nós, também Deus Espírito Santo intercede por nós junto a Deus. Ele faz chegar as nossas orações ao trono de Deus. Ele cuida para que nós tenhamos essa proximidade com Deus através da nossa oração. Então, por tudo isso, nós podemos sim entender que Deus é por nós. Nós lemos o capítulo 8 todo da carta aos Romanos, nós vamos entender isso. A maioria dos textos citados aqui estão em Romanos 8, desde o capítulo 1. Então nós temos que ter plena convicção, tá?
por tudo isso que nós vimos aqui, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos dando a certeza, a convicção da nossa fé. Nós sabemos no que nós cremos. Então nós voltamos à pergunta: que diremos, pois, acerca dessas coisas? O que nós temos a dizer por tudo isso? O que nós temos a dizer? O que nos separará do amor de Cristo? Serão as aflições, as calamidades, as perseguições, a fome, a miséria, a pandemia, o coronavírus? O que vai nos separar do amor de Deus? Então nós temos que, com esse entendimento de que Deus Pai é por nós, Deus Filho é por nós, que Deus Espírito Santo é por nós, nós temos que afirmar como o apóstolo Paulo afirmou, aqui no versículo 38, ele diz assim: porque eu estou bem certo, ele diz, eu estou convencido, eu estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as coisas do presente e nem as do porvir, nem poderes, nem a altura e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós podemos ter certeza, podemos ter convicção de que a nossa fé não é uma fé vaga. Nós sabemos do que nós cremos. Nós sabemos que nós cremos num Deus que é por nós, que cuida de nós, que é Pai, que nos acompanha, que cuida de cada passo que nós damos. Nós podemos ter convicção, sim, da nossa fé, da nossa salvação em Cristo Jesus, porque Deus é por nós. E é isso que o apóstolo Paulo diz aqui: e se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada pode abalar a nossa fé, nada pode nos tirar, nos afastar do amor de Cristo. Para que nós possamos afirmar assim mesmo como o apóstolo Paulo: porque eu estou bem certo de que nada vai me separar do amor de Cristo, porque eu tenho um Deus que é por mim, Deus Pai, que me ama, que cuida de mim, Deus Filho, que entregou a sua vida por mim, por amor, para nos trazer junto a Deus, e o Deus Espírito Santo, que derrama do amor de Deus sobre a minha vida, que me convence a cada dia de que eu sou sim filho de Deus, que intercede por nós junto a Deus. Amém? Que esta palavra venha se completar no teu coração, que você seja motivado pelo Espírito Santo a ler a palavra de Deus, buscar entendimento na palavra de Deus, e que essa convicção seja confirmada no coração de cada um de nós, a cada dia, que nós possamos não só ter essa fé, mas também falar dessa fé para as pessoas, com mais convicção, com mais certeza. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de nós, e que a nossa fé cresça e se estabeleça e se confirme a cada dia. Amém? Que Deus nos abençoe.